no curso sobre extrativismo do cerrado. Somente depois dessa aula gravada é que eu estou colocando todas as aulas do curso que foram gravadas disponíveis aí para o pessoal que segue o canal. Então, primeiro a gente fez uma experiência com uma turma que previamente se inscreveu no curso e acompanhou as aulas por WhatsApp. Agora eu estou deixando essas aulas públicas para que vocês possam então estar fazendo o melhor aproveitamento dessas aulas. Uma outra coisa que acho que é muito interessante colocar às claras aqui é que é um curso pequeno, é um curso de 4 aulas, com materiais de estudo que foram planejados para mais ou menos 4 horas de estudo dedicado ao assunto que é o extrativismo do cerrado. E a gente abordou alguns assuntos que podem parecer aleatórios, mas que estão relacionados ao curso e que também podem ser relacionados a outras questões que estejam ligadas à questão da alimentação, né? Porque é muito importante a gente pensar na questão da origem do alimento e do caminho que ele vai fazer até a mesa, seja da sua mesa, seja daquelas pessoas a quem você quer oferecer o alimento como um produto, por exemplo. E muitas pessoas fazem um curso de extrativismo pensando justamente nessa questão de geração de renda. E essa última aula, a aula 4 desse curso, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre geração de renda, né? Alguns vídeos foram indicados, alguns materiais foram compartilhados. E aí eu estou deixando para vocês aí embaixo, nos comentários fixados, abaixo dos vídeos do curso, um endereço de e-mail para que você, se não teve a oportunidade de participar do curso através dos grupos do WhatsApp, tenha também acesso aos materiais que foram pesquisados e aos cadernos que foram desenvolvidos para que você pudesse estar fazendo o estudo. O que vai trazer qualidade a esse estudo de extrativismo do cerrado é a sua dedicação. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo pequenas reflexões e foi feita uma seleção muito criteriosa de materiais que possam ser guardados com vocês e que possam estar aí te guiando em qualquer que seja a área de extrativismo que você queira se debruçar, queira se dedicar e compreender mais e melhor, certo? Então, esse material vai ficar aí disponível, vocês entrem em contato através do e-mail que eu estou deixando aí para vocês nos comentários fixados, chacradonacaetana@gmail, mas vai estar aí por escrito, então deem uma olhadinha e vamos lá, vamos para essa última aula. Essa última aula, o que acontece? Ela foi uma aula que foi elaborada após o encontro presencial que nós tivemos com pouquíssimas pessoas daqui de Flores de Goiás que puderam estar presentes. A gente não podia fazer um encontro grande, né, de pessoas devido às atuais circunstâncias, devido à segurança que se deve guardar nesse momento que a gente vive, que é a pandemia. E então esse vídeo aqui só foi gerado para depois, para que aqueles que não tiveram a oportunidade de participar do encontro possam ter uma finalização do curso, tá certo? Então, nessa última aula, a gente fala um pouco sobre geração de renda. Mas no material, no caderno 4, né, da aula 4 de apoio, vocês vão receber aí algumas receitas. Essas receitas podem ser para que você faça uma variação do cardápio na sua mesa, na mesa da sua família, ou podem ser algo que você possa aí estar raciocinando como você pode estar colocando à disposição de pessoas para quem você queira vender um produto oriundo do extrativismo. O que eu quero dizer para vocês é a mesma coisa que foi dita
para aqueles que tiveram a oportunidade de participar com a gente do momento presencial. É que você olhe com atenção essas receitas e pense no seguinte: quais dessas receitas de fato me interessam, quais dessas receitas eu realmente quero colocar em prática, porque na verdade elas são sugestões. Quais eu adaptaria para o meu gosto, quais eu adaptaria para a realidade do local onde eu vivo, certo? Então, não se preocupe se elas não vão atender a sua necessidade. O que você deve é fazer um exercício de ver se aquele ingrediente é disponível para você, se ele pode ou não ser dispensado em algum momento, certo? Isso é muito importante. A gente não pode trazer receitas prontas em nada, absolutamente nada, em nenhuma área da vida. Quem conhece esse canal já desde o princípio, nos últimos quase 5 anos que a gente está aqui trazendo conversas com vocês, sabem que a gente pega uma experiência que já tinha sido inclusive premiada, que é a implantação do sisteminha, e a gente faz diversas adaptações à nossa realidade e às nossas filosofias, às nossas crenças, ao que nós acreditamos que seja uma forma válida de viver, que nos traga qualidade, né? Da mesma forma é o conteúdo desse curso. Você deve adaptar os conteúdos desse curso, principalmente à sua realidade e à realidade da comunidade onde você está inserido, onde você está inserida, certo? Então, como eu disse, são propostas algumas receitas. Dê uma olhada, veja aí na lista de ingredientes de uma receita que você acha interessante, se todos estão disponíveis, se há necessidade de comprar todos os ingredientes no mercado ou se são coisas que você mesmo pode produzir. E se forem coisas que você mesmo pode produzir, há muito ganho nisso. Há ganho em aprendizado, há ganho em qualidade, há ganho em saúde. Numa das aulas do curso a gente falou muito sobre a questão do beneficiamento, a gente falou sobre o alimento in natura, sobre o alimento minimamente processado, o alimento processado de fato, né? Quando ele já recebe a adição de sal, de açúcar ou de óleo. E falamos também de alimentos que na verdade não são alimentos, a gente chama de produto alimentício, que são os ultraprocessados. Verifique aí a necessidade real de estar consumindo esse tipo de alimento. E se você quiser de fato oferecer produtos que tenham ingredientes do extrativismo, lembre-se que as pessoas que se interessam por este produto geralmente não se interessam por produtos ultraprocessados. Elas se interessam por produtos que tragam benefícios, que tragam melhoria da saúde, qualidade de vida. Então, trabalhar com o extrativismo do cerrado e trabalhar com o processamento, com o ultraprocessamento desse alimento, são ideias que não são compatíveis, tá bom? Nesse curso, uma das coisas interessantes é que você se torne um autodidata, que você seja autor do conhecimento que você está adquirindo. E por isso que nós trazemos para vocês são, como eu disse já, reflexões, né, muito importantes, e são também materiais de apoio para que você construa, para que você tenha bases para esse conhecimento que você está construindo. Então a sugestão é que você utilize aí 4 horas de estudo para cada módulo do curso, são 4 módulos, no mínimo. Mas se você quiser realmente se aprofundar bastante, dedique mais horas. Você não precisa limitar esse curso. Inclusive você tem aí nos materiais que vocês podem vir a receber, muito mais do que isso em horas de estudo, né? E voltando um pouco,
Nas primeiras aulas desse curso, nós falamos sobre como montar um calendário, né, como fazer a observação do ambiente que você está inserido, para descobrir em que época eu vou ter o piqui, em que época eu vou ter o baru, em que época eu vou ter o buriti, em que época eu vou ter o coquinho azedo, em que época eu vou ter o jatobá, enfim, os frutos que são comuns do cerrado, porque o cerrado, no caso, é o nosso foco no extrativismo sustentável, no agroextrativismo sustentável. Então a gente viu como diferenciar, né, o extrativismo, e a gente foca aqui no extrativismo vegetal, porque existem outras formas de extrativismo. Então, quando você for fazer o seu calendário, talvez você veja a aula 1, acredito que está na aula 1, e você vá logo lá e coloca um não curtir, ou como a gente chama, um dislike lá, porque, poxa, eu queria que a Carla tivesse passando pra gente já um calendário pronto. Que graça tem eu montar meu próprio calendário? Eu quero as coisas prontas. E eu te digo que isso não funciona, tá? Porque, por exemplo, lá no Cerrado Goiás, divisa com o Mato Grosso, a gente tem um piqui que é deste tamanho, muito carnudo, e que em Jussara, que é bem nessa divisa, que é uma cidade ao sul do estado de Goiás, você tem um piqui um pouquinho menor, um pouco menos carnudo, com um pouco menos de polpa, mas extremamente saboroso. E esse lá do Mato Grosso, ele só aparece para nosso consumo quando este de Jussara acaba. Então eu posso te dar um calendário e depois você descobrir que na sua região não bate, não dá no mesmo tempo. Então esse trabalho de observação é seu. Você é que vai saber quando aí na sua região você vai ter esse produto. Então você vai ter que fazer esse trabalho de observação e montar o seu próprio calendário. Nos guias de boas práticas que estão sendo enviados para vocês conforme a solicitação de vocês, vocês têm a sugestão de época. Mas eu volto a repetir, é uma sugestão geral, é uma época provável para todo o cerrado. Mas você, se quiser ter êxito nesse extrativismo, você vai ter que fazer a sua própria observação, você vai ter que observar o seu próprio local. Depois disso, o que nós sugerimos para vocês é que façam um planejamento. Esse planejamento, lá na aula 1, você recebe as instruções para fazer, você recebe um pequeno modelo de gráfico e lá você vai colocar qual é o produto que você quer fazer a coleta, em que época você vai fazer a coleta. Essa época vai ser determinada pelo calendário que você observou, que você montou. Lembrando que nos guias você tem uma sugestão de época, mas confirme se na sua região se na sua região é de fato esse calendário, tá bom? E aí você vai fazer um plano de manejo. Nesse plano de manejo, você então vai ter a oportunidade de definir qual é o produto, em que época você vai estar fazendo a coleta, como você vai fazer o armazenamento e os cuidados de coleta. Pesquisando nos guias que vocês vão receber, vocês vão descobrir que tem frutos que você não deve colher na árvore, que tem frutos que você vai colher por catação. E também vai haver critérios muito específicos. Então, um dos vídeos que vocês recebem, que é da coleta da cagaita, tem lá orientações sobre em que estado os frutos devem ser coletados no chão. Então, cada fruto tem características específicas. Faça um fichamento disso. Porque aí, quando chegar a época, você já tem isso planejado e você vai ver que você vai ter mais sucesso na sua empreitada. Seja para a sua alimentação, para você ter um estoque de alimento, seja para que você tenha um produto, para que você esteja gerando outros produtos, agregando valor a esses produtos.
Então, dito isso, falando um pouco de aulas anteriores, a gente volta agora para a aula 4, onde vocês recebem aí uma pequena relação de receitas. Grande parte dessas receitas foram retiradas do site, da página Museu do Cerrado. Vocês vão ver que eu não coloquei todas as receitas que estão lá. Eu coloquei no caderno receitas que condizem com a realidade daqui, da minha região. E da maioria das pessoas que conseguiram se inscrever nessa primeira parte, nessa primeira experiência de curso. Então, se vocês forem ao site do Museu do Cerrado, vocês vão ver também outras opções. Mesmo assim, vejam que adaptações vocês fariam nelas, para colocar o alimento à mesa e para, de repente, oferecer um produto. Vocês também vão perceber que algumas receitas são receitas de base. Então, por exemplo, a receita de um sorvete, você pode trocar a fruta. A base, né, de leite e de açúcar é a mesma. O processo de confecção desse sorvete é o mesmo. Mas você pode fazer um sorvete de cagaita, de murici, de baru. Um sorvete com castanhas do baru, crocante. Você pode fazer inclusive um sorvete de jatobá, que lembra um pouco biscoitos e é muito gostoso. Então, faça o exercício de analisar, de criticar, para que você tenha sucesso nessa experiência. A outra questão que vocês têm aí também nesse material da aula 4 é que vocês também vão ver que os potenciais de geração do cerrado, eles estão na questão da alimentação, da medicina, da cosmética e do artesanato. E para alguns, se você fizer um plano bem conduzido, e aí você pode olhar a nossa aula em que nós falamos sobre legislação, sobre transformar uma reserva legal numa reserva extrativista e daí poder tirar renda dessa reserva. Você pode de repente fazer um plano aí na sua propriedade para turismo rural. Se bem conduzido, também vai ser uma excelente fonte de renda, sem que, no entanto, você precise estar destruindo esse ecossistema, porque o foco é que essa exploração seja sustentável, que você garanta renda através dessa exploração por muito tempo, inclusive para gerações que sucederem à sua. Então a gente também vai ver aí na questão de medicinais alguns exemplos, né? Muitas pessoas não sabem que o baru pode ser utilizado também para medicina. E muitas pessoas sabem que o barbatimão, que é uma erva muito comum no cerrado e já muito conhecida como medicinal, inclusive para ingestão, tem algumas questões sobre toxicidade. Então, nesse caderno que vocês recebem agora, para a aula 4, vocês têm aí uma descrição do baru e do barbatimão. Mas tem muitas outras árvores e ervas no cerrado que também tem essa finalidade. Lá na aula sobre legislação, que vocês também recebem o material, isso pode trazer, por exemplo, para pessoas que trabalham com uso de raízes e cascas de árvores, uma tranquilidade, para que essa pessoa saiba que ela não está infringindo a lei, desde que ela faça isso da forma correta e da forma sustentável. Então a legislação ela também traz apoio para que essa atividade seja feita com segurança e que você possa fazer essa atividade com tranquilidade, como já foi dito. Depois a gente também vê a questão, e nesse material que vocês recebem, tem a questão de alguns exemplos, né, de algumas associações e cooperativas e mesmo pequenas indústrias particulares, privadas, que têm
conseguido tirar renda através da cosmética, usando produtos de cerrado. E existem muitas possibilidades. Então, por exemplo, você tem aí a mutamba, né? Que é um frutozinho redondo, espinhento, seco, muito doce. E que pouca gente imagina como ele pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado para fabricação de shampoos, de condicionadores, porque ele é um ótimo revitalizante capilar. Então, existem muitas possibilidades. Existe a casca do angico, existe o próprio barbatimão, como já foi dito, existem os sabonetes de aroeira, existem muitas possibilidades no cerrado para que se trabalhe com a cosmética. Existe, por fim, o artesanato, como eu já disse para vocês. Então, vocês vão ver lá também nesse material alguns exemplos. A grande base, o grande apoio dos materiais não estão aqui no vídeo que eu passo para vocês e não estão nos cadernos, mas eles vão estar nos materiais de apoio que, se vocês solicitarem, vocês vão poder estar recebendo aí para vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que quem já participou do curso de agroextrativismo do Cerrado possa ter tirado o máximo proveito desse curso, que ele possa ter trazido para vocês aí muita luz sobre diversos assuntos. Às vezes você mora em cima de uma fonte de renda e de alimentação muito promissora e não está sabendo, então eu espero que isso possa ter clareado para você, aberto aí uma cortina para que você possa reconhecer esses produtos, né? Inclusive, na primeira aula a gente fala um pouco sobre como estar reconhecendo esses produtos aí do Cerrado, reconhecer o que é para extrativismo, o que não é para extrativismo. Então aí desperte em você o pesquisador que existe, né? Se empenhe nesse curso e eu garanto para vocês que vai ser muito, 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 muito proveitoso. Eu preparei um pequeno vídeo que vai ser postado em breve também, que é um vídeo de despedida desse curso. Aí nesse vídeo eu mostro como a gente pode estar fazendo o cookie do Cerrado, né? Quem deu o nome de cookie do Cerrado para essa receita foi a Jeane, lá do assentamento Bom Sucesso. Na hora que ela estava experimentando, né, o esposo dela chegou um pouco depois da receita e ele perguntou o que era e ela falou, cookie do Cerrado. Então é esse nome que vai ter, tá, Jeane? Cookie do Cerrado, foi você que batizou. Ele é feito não só com a castanha do baru, mas ele é feito também com a polpa do baru, que muitas vezes é desprezada na hora que o pessoal vai fazer a extração da castanha. E que também tem muito valor nutritivo e, inclusive, pode ser utilizada como se utilizam as tâmaras, né? Como um adoçante natural em vitaminas e bolos, e mingaus, né? E cremes e outras receitas em que você queira testar. Ele vai trazer um gostinho de biscoito e um docinho. E, no mínimo, você vai reduzir a adição de outros açúcares nessa receita. Infelizmente, né, na hora que essa receita do cookie de baru, ou cookie do Cerrado, como ele foi nomeado agora, foi filmado, foi no momento de aula, então em alguns momentos vai estar bem baixinho, né? Mas você vai se prestar atenção, vai ter uma boa noção. E você não precisa fazer o cookie do Cerrado só com o baru, você pode fazer com o buriti, né? Você pode fazer utilizando outros ingredientes aí do Cerrado em substituição, tá bom? Então é isso. Essa aqui é a nossa última conversa a respeito desse curso de agroextrativismo sustentável, a nossa última conversa sobre extrativismo do Cerrado dentro desse conteúdo do curso. Peçam um material de vocês, é gratuito. A gente não está cobrando nada, absolutamente nada, para que você tenha acesso a esses materiais. E se empenhe.
faça a sua parte para você poder estar construindo conhecimento útil. E de quebra, está sustentando aí um bioma que é muito grande e muito importante, inclusive para manutenção dos ciclos de chuva e manutenção dos lençóis freáticos aí em todo o centro-oeste brasileiro e algumas partes de nordeste e sudeste também do país. Dá pra gente tirar renda, dá pra gente se alimentar bem e dá pra gente cuidar do nosso ecossistema e garantir a sobrevivência das gerações futuras de uma vez só, como diz o ditado, em uma única cajadada. Então não se esqueçam, peçam aí o material de vocês e eu vou estar enviando no e-mail de vocês conforme as solicitações que vocês fizerem. Até mais, até uma próxima oportunidade. Tchau!